Olha aqui. O Marcelo Queiroga, glorioso ministro da Saúde, né, que está muito orgulhoso que o Brasil é o 5º país que mais vacina. Daqui a pouco, de fato, nós seremos considerados, melhor, eles acham que nós somos um exemplo mundial. Aliás, o ministro se orgulhando de quase ser um exemplo, vejam vocês, né, com os mais de 400 mil mortos, ele fez, né, um apelo hoje, né, a outros países ao participar da coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde. E qual é o apelo? Que os países que têm vacina sobrando e usar, passem essas vacinas para o Brasil. Passem aí, entende-se, o Brasil poderia comprar, enfim. É óbvio que eu estou torcendo para que isso aconteça. Até porque nós nos tornamos, hoje, um centro de produção de vírus, né, e de contaminação, com risco de estar preparando uma terceira onda, nós já chegamos lá. Cepas surgindo e se disseminando por aqui. Então é evidente que eu acho que seria ótimo se os outros países passassem vacina para o Brasil. Mais ainda, como lembrou com acerto a senadora Cátia Abreu, o Brasil não é um país qualquer, né? O Brasil é hoje o principal produtor de alimentos do mundo. O Brasil tem uma importância estratégica e geoestratégica que comporta reivindicar essa condição, né? Então, estamos combinados até aqui? Nenhum país é um país qualquer, é claro. Todos os países têm a sua particularidade, a sua especificidade, a sua importância cultural. Agora, há questões objetivas. O Brasil tem uma importância no mundo bastante particular no que respeita, por exemplo, à produção de alimentos. E deve ser visto assim. Agora, para que seja visto assim, é preciso que tenha, e aí, já entendi, agora vai criticar o Bolsonaro. Vou! Claro que eu vou. Ué, queriam o quê? Elogio? É preciso que nós precisaríamos ter um presidente que tivesse, então, noção da gravidade da crise e que tivesse aqui dentro um comportamento compatível com a gravidade da crise. Para que internacionalmente, então, ao se fazer um apelo dessa dimensão e dessa importância, fosse ouvido. Acontece que hoje o chefe de Estado do Brasil se transformou numa referência negativa. Isso não é vontade minha. Basta ler a imprensa mundo afora. Basta conversar com correspondentes que cobrem órgãos multilaterais. A coisa vai da incredulidade diante das enormidades que diz o Bolsonaro, até mesmo a chacota. Não existe mais nenhum governante no mundo, aliás, foram muito poucos os que chegaram a aderir a isso, que, por exemplo, insista em tratamento com drogas sabidamente ineficazes. O Bolsonaro continua nessa. Eu tratei hoje na minha coluna na Folha, né, disse ali, ao tratado público que o Bolsonaro mobiliza, eu afirmei, é compreensível, embora seja uma racionalidade torta e errada, que as pessoas tenham restrições a distanciamento social, porque sim, efeitos na economia tem. A questão é saber, sem distanciamento nenhum, qual seria a consequência. É por isso que é uma racionalidade torta e errada. Mas ainda é uma racionalidade. Ainda é uma racionalidade. Agora, por que é que algumas pessoas, seguindo o exemplo do presidente da República, resistem ao uso de máscara? Aí é irracional.
Aí o negacionismo puro e simples é a estupidez no seu estado mais puro. E se essa é a mensagem que o Brasil passa para o resto do mundo, como se aqui não estivesse acontecendo nada de especialmente grave, e está, porque nós temos quase 14% dos mortos do mundo, com 2,7% da população, isso é número, e esse número ainda é subnotificado, nós sabemos muito bem. Se ainda hoje os mortos de Covid do Brasil representam mais de 25% do que morre no mundo, com 2,7% da população, alguma coisa muito errada está em curso aqui. Não é? Não obstante, o presidente faz questão de atuar como se a gravidade não existisse, ele age contra medidas que são sabidamente eficazes e reitera nesse comportamento, ele insiste nesse comportamento. Então hoje, por exemplo, houve o tal almoço do Bolsonaro com as empresárias, as executivas, ou sei lá que categoria, enfim. E aí veio a público uma foto. Tá aí, eu mandei a foto aí, a foto. Coloca a foto no ar. Tá aí. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu não quero demonizar ninguém. Eu não acho ruim que já disse isso aqui. Portanto, não estou emitindo nenhuma opinião nova. Eu não vejo nenhum problema em o presidente se encontrar com empresários, empresárias. Aliás, deveria se encontrar também com sindicalistas, deveria se encontrar também com representantes da sociedade civil, com ONGs. O trabalho de um presidente da República, em princípio, é unir a nação em torno de alguns objetivos, a despeito das questões partidárias. Quando se elege presidente da República, é presidente da República de todo mundo. Não só da sua turma, da sua grei, da sua facção, da sua milícia. É presidente de todo mundo. Então, haver um encontro com empresárias, com empresários, quantos forem, nada de errado nisso, em si. Agora, essa foto não poderia ter acontecido. Não é que ela não poderia ter vindo a público. Até porque fizeram a foto para vir a público. Ela não poderia ter sido tirada nessas condições. Por que é, então, que um setor da elite brasileira, as mulheres empresárias, faz essa foto pelo grupo que está aí, a menos que se tenha tomado vacina fora do ordenamento legal que regula as vacinas, boa parte não está vacinada, nem vacinada está, e ainda que estivesse, deveriam estar de máscara. E nós temos, então, esse pedaço da elite brasileira posando sem máscara e dando mau exemplo. Estimuladas pelo presidente da República. Então, nesse momento, atenção, existe uma liderança nessa foto. A liderança dessa foto é o presidente. Ele é o chefe do executivo. O líder dá o exemplo. No caso, ele dá o mau exemplo. Agora, ninguém obrigou essas senhoras a posar sem máscara. Tanto é que algumas estão de máscara. Mas a maioria, a esmagadora maioria, sem. Como se o problema não existisse. Como se, ao adotar esse comportamento, diminuísse a gravidade da pandemia entre nós. Um dia depois de se ultrapassar a marca de 400 mil mortos. Cabe a pergunta, estão sorridentes, alegres, felizes, o quê? Estão comemorando os 400 mil mortos? É um almoço de comemoração?
Ao mesmo tempo que o nosso ministro faz um apelo que chega a ser patético, no sentido mesmo do dicionário, que o patético não tem, originalmente não tem esse sentido que se atribui por aí. Momento. E o Vólio cultural. Benes, se ele conseguir achar o Roais aí, ele vai dizer daqui a pouco o que significa patético, que foi empregado por Cecília Meirelles num poema quando ela fala do meu patético momento. Faz um apelo que chega a ser patético. Dá um positivo aqui, Alexandre, a câmera vai perceber quando você encontrar. Faz um apelo que chega a ser patético ao mundo para que dê vacina ao Brasil. Só que uma foto como essa não fica no Brasil. Não fica no Brasil no sentido de que ela não circula só aqui. Ela circula mundo afora. Com essas senhoras, visivelmente escolhendo as suas melhores roupas, o que eu também não vejo problema. Coisa, mesmo nesses dias frios, primaveril, colorida, alegre. Aí eu pergunto, que diabo acontece com a elite brasileira? Não, e vamos ser claros, né? Infelizmente aqui nós temos, e tem livros que estudam esse fenômeno, né? O patronato brasileiro, para usar uma expressão que vem da sociologia, ele é governista. Tende a ser governista em boa parte do mundo. Há países, no entanto, como nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem os empresários republicanos, os empresários democratas, tem ali um alinhamento. Aqui são, no geral, governistas. Boa parte que está aí estava com Lula, servindo ao Lula também. Ao Lula que eu digo ao PT, trabalhando com o PT, operando com o PT. E se o PT voltar ao poder, faz um arranjo. É assim. Não é bom que seja assim, eu quero deixar claro. Mas é assim. Agora, que ao menos se estabeleça, então, um compromisso com a ciência. E esse compromisso com a ciência, visivelmente, inexiste nessa foto. Ao contrário, o que você tem aí é uma expressão do negacionismo. Assim, quando se for avaliar o pedido do Brasil lá fora, puxa, olha, o Brasil está enfrentando um momento difícil. Talvez a gente precise socorrer o Brasil com vacinas. Ocorrerá alguém perguntar, mas por que eu daria vacina a eles? Diga, Vólio Bene, o que quer dizer patético. As pessoas costumam usar que o patético é só o ridículo. Não. Originalmente, patético não quer dizer isso, e foi o que disse Cecília Meirelles quando falou sobre o meu patético momento. Vamos contar aqui, isso é uma coisa que eu duvido que as pessoas saibam. O que quer dizer originalmente patético? Que ou o que tem capacidade de provocar comoção emocional, produzindo um sentimento de piedade, compassiva ou sobranceira, tristeza, terror ou tragédia. Exatamente, é isso que quer dizer originalmente patético. Então, o apelo emocionado, o apelo grave do Queiroga pela vacina. E, no entanto, o presidente promovendo a patuscada que a gente viu. Tomara que o apelo do ministro surta efeito. Tomara que o mundo e aqueles que têm vacina digam, os brasileiros, ainda que a maioria dos que votaram tenham votado errado, de qualquer modo, certamente não esperavam que seu presidente fosse ter esse tipo de comportamento irresponsável, então vamos ajudá-los. Acontece que o Brasil já não se insere entre os países extremamente pobres e que ficam mais sujeitos à ajuda no caso de vacina. O Brasil é a 10ª economia do mundo,
em algumas contagens 12ª, a depender do que aconteça com o crescimento daqui a pouco, pode voltar a ser 8ª ou 9ª, mas de qualquer modo, né, o Brasil está entre as maiores economias do mundo. Mas hoje pratica uma das políticas mais indecentes do mundo. É isso aí.